Boa noite, amigos, amigas. Gratidão, né, por esse nosso encontro, que a gente possa aproveitar ao máximo, né, tudo que nós temos para receber hoje. A gratidão ao Papai do Céu, gratidão a Jesus, gratidão aos nossos anjos da guarda e toda a espiritualidade dessa casa, nesse nosso tratamento de saúde, que a gente possa aproveitar ao máximo. Então a gente estava falando de que nós vamos, ao longo do nosso estudo da lição, vamos perceber alguns pontos que a gente precisa trabalhar com muito carinho, né? O livro é Laços de Afeto, psicografia do Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito Hermance Dufour. A lição é de número 1 e ela vai tratar para a gente da pedagogia do afeto na educação do espírito. E na introdução, a Hermance traz para nós uma fala interessante, porque o prefácio é datado de 25 de dezembro de 2000, e ela fala que nesta obra homenageamos os 2000 anos do nascimento de Jesus comemorados na Terra. 25 de dezembro do ano de 2000, né? 2000 anos. Celebramos a data relembrando o amor, cerne das propostas educacionais do Mestre. Isso é muito interessante, que a gente ainda não entendeu que se soubéssemos amar sem julgar, sem exigir, nós já teríamos asas, né? Se soubéssemos como o amor é capaz de construir relacionamentos maravilhosos. E não é o amor que a gente vê por aí, né? Eu amo isso, eu amo aquilo outro. Não. É aquele sentimento que vem de compreender o outro como caminhada. E ele, com todos aqueles detalhes, dificuldades, caminha a meu lado, que também tem aquele monte de detalhes para ajudar. E aí a gente fala desse amor, da compreensão da dificuldade da dificuldade daquela, que junto com nós caminha para aprender todo dia a nos tornarmos melhor. Esse é o amor que Jesus veio preconizar para a gente. Aquele amor que olha e vê no outro um irmão necessitado da nossa atenção, do nosso respeito, da nossa aceitação. Isso é interessante, né? A gente vem estudando, né? Ano passado nós estudamos os prazeres da alma, e lá tem uma lição muito legal, a última do livro, que é a aceitação. E essa lição mudou o Telmo, confesso a vocês, porque outrora eu não aceitava o outro do jeito que ele era. Eu sempre exigia que o outro fizesse algum ajuste. E a lição, né? Gratidão ao Hamed, ele abriu esse leque de que o outro está se esforçando, sim. Ele está se esforçando. Naquela qualidade que ele está, daquele jeito que ele está, ali tem muito esforço da parte dele. E não sou eu que devo dizer se está certo ou errado. Cabe a mim aceitar aquele esforço que eu, muitas das vezes, não aprovo, mas é o dele. É o dele. E eu não sei a batalha que ele vem seguindo há milênios para chegar daquele ponto. Não sei. Então não cabe ao Telmo exigir que o outro haja de outra forma. Então aceita. Aceita o sol, não é assim? Aceita que hoje é sexta-feira, aceita a chuva, aceita onde eu estou, aceitemos que tem um Pai maravilhoso, aceitemos que tem um Jesus, aceitemos que tem tanta coisa tentando nos fazer melhor. E aí quando a gente aceita isso tudo, pacifica o nosso coração. E aí a gente começa a ter aquele amor pelaquele que caminha do jeito dele, né? Acho que isso é muito interessante. Como é que fulano está caminhando? Do jeito dele. Como é que eu estou caminhando? Do meu jeito. Tem jeito certo ou errado? Não tem. Não tem jeito nem certo nem errado. Tem o meu jeito, que é com base nas minhas experiências. E aí o capítulo de hoje nós vamos tratar da pedagogia do ser. E ser com, entre aspas, viu gente?
o ser entre aspas, que aqui ele está chamando a atenção para o espírito imortal. Não é do encarnado, não. Está falando do espírito imortal. Eu, nós, a pedagogia. E o que é a pedagogia? Assim? O que é a pedagogia? Ensino. A arte de ensinar. Bacana isso, né? O pedagogo é aquele que consegue tirar de dentro daquele aluno, daquele companheiro, daquele amigo, boas coisas. Porque dentro de nós só tem boas coisas. Porque quem nos deu a vida é Deus. E quando Ele nos deu a vida, Ele não colocou nada que não seja fruto de muita bondade, de muita misericórdia, de muito amor. Então, quando nós conseguimos olhar para dentro, perceber essas grandezas de Deus e fazemos a luz brilhar, aí sim, nós nos aproximamos dessa condição de filhos. Telmo, mas tem tanta gente fazendo coisa que não deve, eu faço coisa que não devo? Pois é. É porque muitas das vezes nós olhamos para fora e não olhamos para dentro. Não percebemos a luz que temos, a bondade que temos. E é isso que o texto vai trazer para a gente hoje. Ele fala assim, ela, né? A irmã começa assim, Jesus, o Mestre, nós, os aprendizes, a reencarnação, sublime matrícula do aprendizado, a Terra, incomparável escola do Espírito, o amor, lição essencial, o afeto, a pedagogia do Espírito imortal. E o Centro Espírita, excepcional núcleo educativo da alma. Olha que interessante, né? Porque o livro, ele tenta o tempo todo trabalhar a importância de estarmos fraternos no ambiente espírita. O livro trabalha essa questão. Como é importante nós nos vermos como companheiros, diferentes de muitos, né? É um tipo de amizade que a gente tem aqui muito diferente de outras. E a gente precisa olhar, nos olharmos e sermos afetuosos uns com os outros. Porque a gente vem aqui porque a gente tem muita dor. A gente vem aqui porque a gente tem muita dificuldade. E aí, nesse momento de percebendo que do meu lado tem outro que está se esforçando, eu preciso ser fraterno com esse companheiro. Eu preciso ser afetuoso com ele. As pessoas entram, saem, passam pelo tratamento, aquela coisa toda, mas a gente não faz a menor ideia das dores que trabalham. Amigos, vocês fazem ideia das minhas dores? São pequenas, médias, pesadas, mas eu as tenho, num número muito grande. E todo dia eu busco diminuir o tamanho delas, fazendo o trabalho de aprender com o nosso grande pedagogo, que é Jesus. Então eu recomendo os amigos, leiam o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, porque é somente lá que conta a história do Cristo que veio até esse planeta. Vocês já entenderam isso? Só tem nesses 4 livros a história de um Jesus. Somente nele. E olha a importância dessa obra para nós. E muitas das vezes nós não paramos para ver, conhecer o Cristo junto de nós. E isso nos faz muita falta. Porque quando a gente lê o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, a gente percebe como Jesus agia quando ele percebia e encontrava alguém com muita dor. Como é que era a técnica dele de apaziguar a dor do outro?
Vocês vão lembrar daquela passagem em que Jesus encontra com a mulher adúltera. Todo mundo lembra disso? Todo mundo lembra desse momento? Não é? Ele estava no templo, os doutores da lei, né? Doutores da lei, não é assim? O que a gente entende? Aqueles que conhecem a lei, não é assim? Doutores da lei. Levam até Jesus uma mulher pega no flagrante adultério, flagrante ato. Só esqueceram de levar o rapazinho, né? Só levaram ela, não é assim? Deixaram passar batido o rapazinho que estava lá na hora, né? Levaram ela. E pergunta para Jesus. A gente acha isso lindo. Rabi, a lei de Moisés diz que a mulher encontrada no ato do adultério deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Acho isso tão bonito, gente. Porque Jesus, na hora que ele recebe aquela pergunta, ele agacha. Lembram disso? O evangelista fala isso pra gente? Jesus agacha. E é interessante que quando a gente agacha, a gente encontra o quê? O chão, não é? Matéria, não é assim? As coisas materiais a gente encontra. E aí eles refazem a pergunta para ele. Rabi, e tu o que dizes? Aí ele se endireita. Eu acho isso tão bonito. Endireitar. Nós estamos agachados ou estamos endireitados? Já pensaram sobre isso? Na nossa caminhada? Estamos agachados, lidando com a matéria, ou estamos nos endireitando, lidando com as coisas celestiais? E Jesus tem um desafio naquele momento. Ele tem um desafio naquele momento. Ele tem que salvar todo mundo. Vocês já pensaram nisso? Ele não podia salvar só a mulher. Ele tinha que salvar o doutor da lei, os doutores da lei. Ele tinha que salvar aqueles que estavam presentes. Ele tinha que salvar todo mundo, porque muitos ali já estavam de pedras na mão. E ele tinha que achar uma palavra, uma fala, que ninguém na presença dele cometesse um ato de violência. Olha o desafio do Cristo, hein? Olha o desafio dele. Ele tinha que atender a todos, e a gente não faz ideia do número de pessoas que estavam ali, porque era o templo, um lugar onde muitos se faziam presente. E aí, ele responde e não responde. Ele responde e não responde. Por quê? A resposta dele é: pense sobre a sua vida. Olha como é que a resposta dele é sensacional. Ele não pede para ninguém olhar fora, ele pede para todo mundo olhar dentro. Não é assim? A resposta dele é: aquele que estiver sem equivocar-se, sem pecar, sem contrariar a lei, que nunca fez nada errado, atire a primeira pedra. Aí todos os presentes não olham para fora, tem que olhar para dentro. Tem que pensar. Essa é a pedagogia do Cristo. Pensar sobre as cenas que nós estamos vivendo. Eu estou tendo um problema físico? Eu estou tendo um problema físico? O problema está fora ou está dentro? Eu estou tendo um problema com fulano? O problema é com ele ou é comigo? Eu estou vendo alguma violência, alguma cena desagradável? O problema é lá ou é em mim? Porque se eu detecto uma violência, gente, se eu detecto uma cena não boa, é porque eu conheço. Eu sou expert naquela violência. Então eu acho um absurdo um homem bater numa mulher. Por que eu acho absurdo? Já bati? Porque eu já apanhei?
Eu acho um absurdo fulano pegar dinheiro público. Por que eu acho um absurdo? Porque eu já fiz isso. Eu só detecto a violência ou o ato quando eu conheço. E para que eu conheça, eu preciso ter vivenciado aquilo. Engraçado isso, né, gente? A gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Tudo na minha vida que me chama muito atenção, eu sou expert. Ou eu fiz ela de uma forma equivocada, ou fiz ela de uma forma acertada. Mas eu tive experiência com aquilo lá. E aí Jesus, quando fala, aquele que nunca adulterou. Gente, dá um exemplo para vocês de adultério. Combinei com fulano na Praça 7, meio-dia. Cheguei lá, 1h da tarde. O que aconteceu? Um adultério. Porque eu não tinha combinado com ele um horário. Adulterar, gente, é quando eu não cumpro o acordo que eu tenho com outra pessoa. A gente acha que é só no caso dele e dela, não é assim? Lá houve sim um adultério. Lá houve sim um adultério. Agora, quais motivos a gente não sabe. Porque se ela era uma mulher casada, como é que esse marido agia? Tem que pensar nisso. Se um outro se aproximou, por que ele achou possibilidades de se aproximar? E ela, como estava nesse relacionamento? Era saudável? Era um relacionamento justo? Consegue entender como que a gente não tem competência nenhuma para apontar o dedo para ninguém? A gente não tem competência, porque a gente não conhece a vida do outro. Eu fico pensando nos juízes, né? Eles têm que dar uma sentença sem conhecer a vida da pessoa. Ele conhece um fato, não é assim? Naquele dia, fulano estava com muita raiva, fez isso, assim, ele sabe aquele fato, mas ele sabe como é que ele foi criado, aquele menino? Ele sabe como é que ele passou a conviver com os outros? Ele sabe como é que foi a adolescência? Ele sabe se ele teve comida? Ele sabe se ele teve escola? Ele sabe se ele teve isso, se ele teve aquilo, se ele dormiu debaixo de um teto? Consegue entender como é que é interessante a tarefa de ser juiz? E a gente tem que orar pelos juízes, viu, gente? Porque se eles dão uma sentença com excesso, ele não vai ferir só aquele, ele vai ferir a mãe daquele, a esposa daquele. Interessante isso, né, gente? Como que a gente tem que ter misericórdia daquele que sentencia. Por isso que a gente precisa evitar ser juiz de qualquer situação. Porque nós não sabemos do início até a atualidade. A gente não sabe. Né? No meio espírita a gente tem algumas reflexões interessantes. Vocês já viram na cidade aquela mãezinha empurrando aquela cadeira de roda com aquele filho todo retorcido? Aquela filha toda retorcida? Vocês já viram essa cena, gente? Aí nós, analisando a cena, tem alguém errado ali? Tem alguém errado ali? No mínimo comprometido no processo. Será que quem é que está prendendo? É a mãe ou aquele que está na cadeira? Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem espíritos que para ajudar uma mãe, ele aceita vir todo retorcido. Vocês sabiam disso? Para que aquela mãe aprenda a ser carinhosa, atenciosa e não tenha tempo para nada errado. Porque não é uma dedicação total, 24 horas àquele ser. E tem mães que, sabendo da dificuldade do espírito, assume vir, dar o ventre, não é assim? Dar o seu leite, dar o seu tempo para ajudar aquele espírito, aquele ser a se tornar mais paciente e melhor. E pode ser os dois, né? Pode ser os dois.
Consegue entender como nós não temos competência para olhar e falar quem é que está certo, quem é que está errado? Mas nós temos competência de oferecer um copo d'água. Nós temos a competência de fazer, posso empurrar a cadeira um pouco para a senhora? A gente tem a competência de fazer uma prece para aqueles dois que estão indo, mesmo que a gente não conheça, um Pai Nosso. Vá em paz. Porque eu acho que é de muita coragem reencarnar para ficar aqui anos naquela condição. Tem que ser muito raçudo, não tem, gente? Não tem que ser muito raçudo para assumir aquela proposta. E lembro, né? Estou até lembrando da minha tia. Hoje de manhã eu lembrei dela, mas eu não sabia porquê. Agora eu entendi porquê. Ela teve 5 filhos. Primos que a gente brincava junto. E aos 12, 13 anos eles iam definhando. E aos 16, 17 desencarnavam todo atrofiado. Eu não sei se ela teve 4 ou 5. À noite, na hora que eu chegar em casa, eu vou perguntar à mamãe. Todos eles passaram por isso. Ela teve 17 filhos, viu, gente? O resto está tudo beleza. 17. Né? Mas 4 tiveram que passar por esse processo. E ela serviu o corpo, a atenção e o carinho. Né? Fique em paz, tia. Obrigado, fez um bom trabalho. Né? Então a gente vai aprendendo a ser afetuoso, amoroso, com toda a cena que a gente enxerga. E aí a gente começa a gostar, que é o grande despertamento que a gente tem que ter para com tudo. E a irmã continua dizendo que esse roteiro é uma síntese a qual nos propomos desenvolver nessa parte 1, destacando as nossas agremiações doutrinárias como educandários, sem precedentes na sociedade, para o desenvolvimento da competência essencial do amor. Olha que interessante isso, gente. Os educandários espíritas são únicos dentro da nossa sociedade. E ela fala que o afeto dentro deste educandário é um dos pilares do desenvolvimento humano saudável. Ser afetuoso é um pilar do desenvolvimento do ser saudável. Uma habilidade que abre largas portas para a entrada do amor. Olha que interessante isso. Quando eu sou afetuoso, quando eu tento entender a caminhada do outro, nasce em mim, começa a brotar em mim o amor divino. Interessante isso, né? Porque ser afetuoso é laborar com o sentir. Afeto, gente, vem do coração, da mente envolvida no sentimento. Eu olho para aquela mãezinha empurrando aquela cadeira. Eu olho para aquele... Me toca o coração, não a minha mente. Consegue entender? Por que nós estamos mais próximos do amor? Próximos do amor é toda vez que a gente sente. E eu preciso sentir tudo. Sentir. E aí ela continua falando. E amar é desenvolver-se para ser. Verbo que traduz o existir divino ou existir para a felicidade. Ser é educar-se, externar o amplo contingente de valores e potenciais celestes que dormitam há milênios em nosso eu divino, que nos conduzem ao destino glorioso de filhos de Deus, à plenitude. Portanto, a pedagogia do ser tem no afeto um de seus principais potenciais didáticos. Eu não sei se vocês perceberam o que ela está tentando dizer. Ela está tentando dizer para nós assim: tudo que é sentimento
é divino. Tudo que é razão ainda não é divino. Tem um livro que eu gosto muito, chama Renúncia, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, uma obra maravilhosa, gente. Quem tiver oportunidade, leia. Conta a história de um anjo que mora em Sírios e que resolve vir ao planeta porque ele sente que tem alguém necessitado do carinho dele. Mora em Sírios, já fez toda uma caminhada, não precisa mais ficar aqui. Mas ela sente que tem um coração aqui que precisa da ajuda dela. E ela resolve vir para aqui. E é muito interessante que no início do livro, o instrutor dela lá era um anjo, mas tinha um instrutor. Tá? O instrutor vira para ela e fala assim, pirou? Pirou? Você vai lá naquele negócio que a gente acha que o planeta Terra é um negócio muito legal, né? A gente não tem essa ilusão? O nosso sonho, gente, tem que ser de nunca mais reencarnar aqui. Sabiam disso? Esse devia ser o nosso desejo. Eu vou aprender a sentir, a amar, para que eu não tenha necessidade mais de voltar. Porque aqui é um planeta de prova e expiações. Não é assim? Ele vira para ela e fala isso. Ela fala, não, mas eu preciso ir. Ele fala assim, mas você está sabendo que você pode se complicar? Um anjo, gente, olha só o perigo. Olha o perigo. Ela falou assim, não, eu preciso. Peça a Jesus, o Cristo, para me autorizar a nascer aqui. Outro ensinamento sensacional. Ninguém nasce no planeta Terra sem autorização de quem? Do Cristo Jesus. Então a gente olha pelas ruas, pelos países, para tudo inteira. A gente fala assim, está aqui com autorização de Jesus. Porque ninguém nasce sem um avalista. Sabiam disso? Ninguém chega aqui sem um avalista. E o nosso avalista na atualidade é Jesus, o Cristo. Avalizou para que a gente estivesse aqui passando por essa experiência. Jesus autoriza, ela nasce. E ela estava na família estudando o Evangelho. E aí ela vira para nós e fala assim, o Evangelho, o ensinamento, a vida de Jesus precisa ser conhecido, né? Eu pego a Bíblia e leio. Conhecido. Conheci. Beleza, não é uma questão intelectual? Conheci. Depois de conhecido esse evangelho, essa prática saudável, precisa ser entendida. Será que se eu fizer agir do jeito de Jesus, a minha vida vai ficar melhor? Será que se eu pegar esses ensinamentos dele, eu vou ter mais amigos? Eu vou ter menos doença? Né? Então você precisa raciocinar. Li, lá fala, faça isso. Aí eu falei assim, eu começo a experimentar isso. Depois que eu começo a experimentar isso, eu preciso dessa cabeça, do meu raciocínio, precisa descer para o coração, para que eu possa sentir, conhecer, meditar e sentir. Acabou o processo? Não. Ainda falta um quarto passo, que é praticar. Então o que eu sei, a minha razão, o meu conhecimento, o meu intelecto, ele precisa ser testado, precisa ser sentido e precisa ser praticado. Porque se eu fico só no intelecto, só na razão, eu não senti. E eu preciso sentir. Eu preciso sentir a dor daquele que está caminhando. Eu preciso sentir o esforço daquele que está caminhando. Eu preciso sentir o amor de Deus para conosco. Eu preciso sentir o carinho de Jesus todo dia para comigo. Sentir. E não é raciocinar, é sentir. Acordar pela manhã e falar assim, se muitos não tivessem trabalhado por mim, por amor, eu não teria nada. Já pensaram nisso? Todo mundo aqui já tomou uma colherzinha de mel, gente? Já, não já? Então nós podemos dizer quantas vezes a abelha foi
na flor buscar aquele néctar? Não sabemos. E ela faz isso por quê? Por que a abelha faz aquilo? Porque ela ama fazer o trabalho dela. Tudo na natureza, incluindo nós, deveríamos fazer tudo com amor. O mel é gostoso, não é, gente? Não é? Porque ali tem, não é? E é um remédio, né? Então ali está envolvido, ela está envolvida naquele processo. E é tão bonito entender isso, que o que ela produz é bom para nós. Vocês conseguem entender que tudo na natureza está conectado para nos dar saúde? Tudo está conectado para nos dar felicidade? Tem um capim que vocês vão conhecer, eu vou falar o nome dele. Quando as mulheres têm neném, o neném está amarelo, a gente procura um capim, um mato. Como é que chama esse mato? Picão. Vocês já pensaram que um ser espiritual pensou nesse mato? E colocou nesse mato propriedades que, usado para aquela criança, curaria o amarelão, né, que chama, não é? Oi? Icterícia. Vocês conseguem entender que alguém pensou nesse mato? Isso, gente, é para a gente cada dia mais agradecer a Deus. E para isso, para que eu agradeça, eu preciso sentir como é bom aquele mato. Você já pensou? Gente, outro dia eu estava pensando nisso. O dia que a gente descobriu a função de todos os matos do planeta, nós vamos ficar bem na fita, né? Não é assim? Porque tem um monte que a gente não sabe para que serve. Mas um dia vai descobrir. A gente vai descobrir e vai ligar a nossa dificuldade física e a gente vai ficar mais saudável. Consegue entender como que a gente passa pela razão e desce para o coração, que é o sentimento? Alguém carinhosamente fez um projeto para nos auxiliar? Então, quando a gente olha a natureza com N maiúsculo, de alguém que produziu, a gente tem que ser grato. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vê uma abelha, muito obrigado pelo seu trabalho. Diga. Deus é tão perfeito, né? E a natureza é uma demonstração da perfeição de Deus, que os animais sabem. Sim. O que é nocivo, o que é saudável. Tanto que a gente vai lendo, vai descobrindo as coisas, que se um ser humano, por um motivo qualquer, estiver perdido numa mata, e orar para ter serenidade e reflexões, ele vai ter uma das informações, observe que o passarinho não come. Se ele comeu, você pode ler com ele. Se ele não comeu, não vai comer. Aquela árvore que está cheia de fruto, aquele monte de bicho do lado, ninguém come, não vai dar bom aquilo não. É? Perfeição. É? Mas por quê? Porque existe uma pedagogia e a gente precisa aprender. Porque a ideia é, observa, pedagogia é isso, gente. A arte de ensinar e de aprender também. Eu preciso ter essa percepção. E ela continua dizendo assim, que ninguém pode ser ninguém pode ser permanecendo agrilhoado aos trâmites expiatórios do sentir mórbido. Eu tenho sempre que sentir a vida, não sentir as coisas que não são produtivas. Ou seja, essa forma inferior de viver a vida do homem fisiológico, voltado somente para as sensações, o prazer, a competitividade selvagem. Porque muitos de nós ainda pensamos só em sobreviver. Eu quero viver das sensações, né? Sextou, não é isso? Não é uma sensação que se oferece? Sextou. Que sensação está se oferecendo? Né? O prazer, a competitividade selvagem, eu quero ser melhor. Né? Gente, as escolas hoje não estão interessadas em formar o aluno. Ela está querendo formar competidor. Competidor. Então, não gera afeto entre aqueles, gera concorrência. Quem tirou a melhor nota? Quem fez isso? Quem sabe disso? Não é assim? É essa a ideia. Afeto é uma força da alma
de incalculável poder. Se eu estou com um problema com alguém, em alguma coisa, e eu começo a trabalhar pelo coração, eu quebro todas as barreiras. Eu quebro todas as barreiras. Até não quer dizer que fulano vai mudar? Não. Quer dizer que eu não vou vê-lo mais como adversário. Eu vou vê-lo como um necessitado. Eu vou vê-lo como um doente. E eu, cheio de afeto, cheio de conhecimento, cheio de entendimento, eu vou até ele. Posso te ajudar? Estou vendo que você está com essa dificuldade. Olha, assim é mais fácil. Deixa eu te ajudar a fazer isso, deixa eu te ajudar a carregar isso. Consegue entender que o afeto é uma força como é que ele fala aqui? Incalculável. Vocês já imaginaram se todo mundo lá na Ucrânia, na Rússia, começasse a ser afetuoso? Na faixa de Gaza, se todo mundo começasse a ser afetuoso? Se os outros países, em vez de mandar armas para lá, mandassem boas vibrações, afeto, carinho, nós teríamos guerra, gente? Consegue entender como que a gente ainda utiliza-se de equipamentos que não trazem a paz? Não trazem a paz. E tem muitos que se alimentam disso. O ser mórbido, não é isso? O sentir mórbido. E ela fala que a boa utilização do afeto demanda sólida formação moral, para que o vigor do sentimento seja abençoada a estrada de libertação nos passos das atitudes. No Livro dos Espíritos pergunta o que é a moral? E os benfeitores respondem: moral é a regra do bem proceder, saber discernir entre o bem e o mal. Então, quando eu me considero uma pessoa moral, eu penso no bem para todos. Não pode ser só bem para mim, nem só para minha família. Tem que ser bem, bom para todo mundo. Essa é a pessoa moral nos ensinamentos dos benfeitores. E ela fala que demanda sólida formação moral. Eu preciso querer o bem em todos os momentos que eu vivo do meu dia. Esse existir humano apela para valores nobres, a fim de consagrar uma ética do ser em identidade com aquilo que de fato é ser. Verificamos assim o quanto é relevante o papel do centro espírita, associação que busca essencialmente burilar o caráter, burilar a virtude, desenvolver o moral da criatura. Sob os auspícios de uma casa doutrinária bem conduzida, o desafio do existir humano torna-se uma proposta atraente, motivadora, clara e simples. Se a ideia da casa espírita, da fraternidade, é de bom cunho, nós devemos nos tornar pessoas motivadoras, claras e simples. Nesse tempo de materialismo, diz Hermance, e do império da razão, nossas casas de amor devem fixar-se na função social reeducativa do sentimento, aprimorando-se cada vez mais para honrar o título de escola da alma, desenvolvendo pessoas felizes, realizadas, dignas e solidárias. Você sabia que essa é a ideia da nossa casa? Nos transformar em pessoas felizes, dignas e solidárias? Porque nós estamos numa escola da alma, uma escola do Espírito. E se a gente tirar a carteira de evangelho aqui, nós vamos poder dirigir em qualquer planeta. Não é assim? Se a gente aprender a ser afetuoso, amoroso, misericordioso, pacífico,
Nenhuma situação nos tira da felicidade que Deus nos propõe. E reparem que quando eu não estou ligado ao bem, eu estou ligado ao não bem. Consegue entender isso? Porque tem essa posição. Se eu não quero ajudar, eu tenho um problema sério. Eu preciso querer ajudar. Gente, o Cristo veio para nos ajudar. Divaldo, desencarnou aí, veio para nos ajudar. O Chico veio para nos ajudar. Madre Teresa de Calcutá veio para nos ajudar. Irmã Dulce veio para nos ajudar. Francisco de Assis veio para nos ajudar. Buda, Gandhi, Krishna, tantos outros vieram para nos ajudar. Para que a gente perceba que é bom ser uma pessoa moral, bondosa e misericordiosa. Porque a gente fala desses personagens, a gente fala, não, mas esse povo era bom, E não fala, olha para ele, não, mas que pessoa sensacional. Pessoa sensacional. Não, como eu queria um dia ser. Eles vêm como referência para nós. Porque de vez em quando eu viro e falo assim, muitos falam, nós vamos ser um Cristo um dia. A gente fala, truque 6, ladrão. Não é assim? A gente duvida. A gente duvida. Não, que isso? Eu ser um Cristo, que isso? E a gente esquece que ele falou isso. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E ele não fala assim, vós poderão. No futuro ele fala, vós podeis, presente. Então, se eu quiser, a partir de agora, eliminar as minhas dificuldades, eu posso. Basta eu querer. Eu elimino de um tapa? Não. Vai ter que ter esforço, dia a dia, um movimentozinho constante, para que a gente chegue lá na frente com muitas coisas resolvidas. Mas tem que ter um movimento, um esforço constante para isso. E para isso eu preciso querer. Gente, esse é o motor, é o combustível da felicidade. Querer. Mas sabe o que é interessante? Que muitas das vezes a gente acha assim, eu vou lá na casa espírita, eu vou ler o evangelho, vou fazer isso, e a minha vida vai virar uma Brastemp, Eu não vou ter problema nenhum. Não é isso que vai acontecer, não. A partir do momento que eu quero fazer o bem, eu preciso encontrar tudo de errado para me ajudar. Porque é assim que eu vou praticar o bem. Não é tirar as coisas do caminho, não. Não, eu vou ver as coisas no caminho e vou querer resolver aquela coisa, porque outrora eu desviava do problema, Agora eu quero o problema. Consegue entender? Eu quero o problema. Porque aquele problema, entre aspas, gente, pode ser a minha salvação. Porque aí eu não vejo mais adversário, eu vejo irmãos necessitados da minha ajuda. Aí eu me torno Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Gandhi, Buda, não é assim? Não no tamanho deles, mas naquele casinho, naquela situação pequenininha, eu me torno um benfeitor. E aí a gente começa a tomar gosto. A gente começa a se acostumar. E aí o que a gente vai querer fazer pro resto da vida? Arrumar problema. Para resolver o problema do outro. Porque a gente tem competência para isso. O outro não tem, mas eu tenho. Então eu vou de encontro a ele levando as melhores vibrações. Isso quer dizer que ele vai mudar, gente? Também não. Mas quer dizer que ele vai encontrar alguém que queira o bem dele. Porque muitas das vezes a gente encontra pessoas que não encontra ninguém que ore por ela. Não encontra ninguém que pergunta o nome, dê um sorriso. A gente costuma fazer isso. A gente passa pelas pessoas na rua e esquece de sorrir para as pessoas. E a gente precisa sorrir para aquele que está com aquele semblante fechado, É aquele que precisa do sorriso. Aquele outro que está sorrindo para todo mundo, ele não precisa não. Mas a gente precisa ficar catando. Vigiar e orar, não é assim? Precisa ficar catando aquele que tem dificuldade. Deixa eu te ajudar. Vem cá. E tem hora que a ajuda que a gente pode oferecer é um Pai Nosso, uma Ave Maria. É um interesse.
Porque muitas pessoas não encontram ninguém interessadas por elas. Eu tenho que salvar? Primeiro a gente, nesse movimento de eu quero. Porque outrora eu não queria saber de problema. Eu não queria saber de problema. Eu queria uma vida cheia de luxo, cheia de tranquilidade e de conforto. Aí eu começo a aprender esse evangelho. Aí eu falei assim, entendi. A solução para as minhas dores é curar as dores do outro. Bacana isso, né? A solução de Jesus é ajudar aquele que está doente. E aí a gente fica pensando, será que ao desencarnar eu vou estar melhor ou vou estar pior? Porque temos que considerar a nossa intenção. Aí a gente entra novamente no afeto. Ninguém merece passar por dificuldade. Ninguém. Se eu tenho condições, por que eu vou deixar aquela pessoa que está comigo, que eu conheço, passar por aquela situação? Para quê? Qual que é a graça disso? Ter uma casa gostosa, um travesseiro gostoso e lembrar que tem alguém que não tem. Esse é o grande desafio de Jesus. Que todo mundo tenha. Gente, vocês sabiam que nesse planeta Terra não falta comida? Vocês sabem disso? Não falta comida. Olha a quantidade de supermercado BH que tem, né? Brincando aí, né? Mas tem comida demais. Casas demais. Tem gente que tem 15, 20 casas, não é assim? Nem usa. Tudo tem. Mas tem uma coisa que falta no nosso planeta. Fraternidade. Fraternidade falta. E fraternidade está em nós. Se a gente começar a oferecer a fraternidade, o afeto, o carinho, nós melhoramos a nós e aqueles que estão caminhando com a gente. É importantíssimo isso, né? E ela continua dizendo assim: aprender a amar é, pois, a competência essencial que deveria fundamentar quaisquer conteúdos de nossas escolas espirituais. Aprender a amar o próximo, aprender a amar a si, aprender a amar a Deus. E como ensinar o amor no centro espírita? Pergunta curiosa que ela faz, né? E ela tenta responder para nós. Ela fala assim: fala-se muito no que devemos fazer, mas pouquíssimas vezes em como fazer. Como amar o outro, amar a si, amar a Deus, contextualizando. Contextualizar o conteúdo espírita, abstraindo o excesso de informações, é trazê-lo para a realidade de seu grupo, priorizar respostas, soluções, discutir vivências, refletir sobre horizontes novos, de velhos temas do viver, reinventar a vivência em direção aos apelos da consciência, propiciar a criatura externar sonhos, limitações e valores já conquistados, fazendo da sala de estudo espírita um laboratório de ideias na ampliação da capacidade de pensar com acerto, lógica e bom senso. Isso se chama educar. E a esse mister somos convocados para uma mudança de paradigmas urgente nas metodologias pedagógicas da Casa Espírita. Somos convocados a reestruturar essa visão sacra, que faz de muitas de nossas células templos de religiosismo, conduzindo seus profitentes a fórmulas de imediatismo e acomodação, ou absorção do conhecimento espírita em lamentável dogmatismo, recheado de presunção com a verdade. A pedagogia do ser inclui os valores da participação, da interatividade, da cooperação.
Não temos outro caminho para regimentar essas opções didáticas que não seja a formação de equipes, pequenos grupos de amigos voltados para o estudo e o trabalho, congregados em torno de ideais incentivadores da evolução de nossas potencialidades. Grupos que absorvam para a rotina das sociedades doutrinárias projetos de trabalho, ousando o inusitado, o incomum, implantando novas e mais ajustadas propostas de ensino e trabalho no atendimento das demandas humanas e na consolidação de habilidades e valores que promovam o homem a uma vida mais íntegra, gratificante e libertadora sobre as luzes da imortalidade. Olha que interessante a proposta dela, né? Como ensinar o amor no centro espírita, sendo amigos, buscando grupos que possam trocar as vivências, as experiências. Olha, eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade naquilo, eu ainda não consigo isso. Mas muitas das vezes nas casas espíritas a gente encontra grupos que vão estudar livros, textos, não as nossas vivências. É isso que ela está chamando a atenção. Quais são as dificuldades do Telmo? Pegar num texto alguma fala, algum ensinamento que me ajude a trabalhar essa minha dificuldade? Conseguiram ver a diferença, gente? Eu não saio de casa para vir aqui para estudar o texto. Eu saio de casa para vir aqui estudar uma dificuldade minha à luz desse evangelho, à luz desse espiritismo. É esse o objetivo. Nós passamos pelo tratamento. Lá no tratamento a espiritualidade falou assim, olha, leia um livro assim, faça assim, 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 não é assim? Não é? Ou seja, quero estar melhor, preciso buscar isso. Volte na próxima semana, não é assim? Faça todo esse carinho. Consegue entender que está tentando criar laços, convivências. E a gente precisa chegar e procurar conversar sobre as nossas dificuldades. Não voltar para casa sem abrir o coração, sem abrir e falar de nós. Gente, é muito interessante isso. A gente vem no tratamento, chega lá dentro, a nossa dificuldade é falar do que está se passando, não é? Não é a dificuldade que a gente tem lá? Falar o que está pegando no nosso dia a dia? E aí a gente fala, não vou lá não, porque eu vou ter que falar de mim. E eles ficam doidinhos para a gente falar da gente, para que eles possam dar o remédio. O remédio só funciona quando eu sei para que é. Eu tomo remédio de pressão 2 vezes no dia. Eu tomo sabendo para que serve. O remédio da pressão é porque o meu sangue anda muito rápido nas minhas veias. E se isso continuar, vai engrossar e eu vou ter dificuldade no futuro. Então eu tomo o remédio de pressão para que essa velocidade seja regulada. Não é assim? Então eu preciso regular também a minha mente, as minhas ações, a forma como eu vivo. Porque eu ando acelerado demais. Consegue entender quando a gente começa a fazer a ligação com tudo? A gente começa a fazer a ligação. E aí a gente se torna sábio. Se torna sábio. Então eu preciso refrear os meus impulsos, os meus desejos, para que eu seja equilibrado. Não é? Legal isso, né? A gente entender, né? Bom. Aí ela fala que grupos nos quais a imaginação, o desejo, os sonhos, os limites, as conquistas, as dores, a criatividade, as idiosincrasias, as dúvidas, as respostas, a experiência e, sobretudo, o afeto possam fazer parte desse projeto de ser. Olha como é que tem tanta coisa para a gente trazer para a nossa roda de conversa, né? Somente
Não faço a menor ideia. Depois eu olho no dicionário e te respondo. Permitir à criatura apresentar-se como está é ensejá-la serviço e conhecimento. O antigo lápis e papel da educação é matriculá-la na escola da vida sob a tutela dos princípios redentores do Evangelho e do Espiritismo, a fim de que ela, por si mesma, aprenda o caminho do amor, na transformação e no existir de cada instante, em busca de sua felicidade. Gente, tudo que tem no universo, tudo, a abelha, o picão, o limão, o irmão, o pai, a mãe, tudo deseja a felicidade. E tudo junto deveria trazer felicidade para nós. Se a gente soubesse conectar, ver tudo, todo o nosso momento seria os momentos felizes. Nós é que muitas das vezes nos negamos a ser felizes. Já pensaram nisso? Eu acordo de manhã, Papai do Céu aponta o dia em maravilhoso, tudo sensacional. Eu não quero. Nós somos birrentos. Papai do Céu faz isso para nós. A gente vira para ele, não quero. Isso não, mas esse sol, mas essa chuva, trabalhar, ter que ajudar os outros, não quero. Não é assim? Nós somos terríveis, gente. Tudo conspirando pra gente, né, Lu? Tudo conspirando. E a gente negando a felicidade. Ou como nós somos cabeçudos. Eu vou falar de mim, né, gente? Eu sou cabeçudo demais. Queria falar? Eu olhei aqui no Dr. Hugo. A idiosincrasia. É a predisposição particular do organismo que faz com que o indivíduo reaja de maneira pessoal às influências externas, os alimentos, as coisas. Sim. Como é que vai reagir? Isso. Entendeu, Júlio? Eu não entendi nada, depois eu leio em casa. Ainda usa frases normais de formas anormais. Isso, Dudu. Desse jeito. Que complicado. Não é? Aí ela vai fechar dizendo assim, que a pedagogia do ser prioriza o homem, sua experiência pessoal, o relacionamento humano, tendo como polo de atração o idealismo, que é o centro indutor dos valores morais e a defesa vigilante contra nossas intempéries, proveniente das bagagens vivenciais seculares. Ele está falando aqui o seguinte, que nós hoje somos muito mais do passado do que do presente. Na nossa vida atual, nós estamos vivendo o que a gente fazia há 100 anos atrás. Sabe aquela birra? Sabe aquela raiva? É de 100, 150 anos atrás e a gente está comportando hoje do mesmo jeito. Pratiquei demais no passado. Não, treinei ser rabugento, ser mandão, ser ciumento. Eu treinei demais. Agora chega aqui agora, vem Jesus e fala assim, isso vai dar ruim. Não é assim? Isso vai dar ruim. E a gente fala, Jesus não sabe de nada, quem sabe sou eu. Eu vou viver do meu jeito. E aí a gente vai nessas mesmas toadas, tendo o quê? Dores. Por quê? Porque eu não quero deixar a luz brilhar, ser afetuoso, ser amor. Eu não quero, gente. A gente briga para não entender a dificuldade do outro. E ela fecha dizendo que a gente precisa ter grupos que se amem e que se querem bem, formando ambientes agradáveis para conviver, estabelecendo as premissas para esse ser. E isso, inevitavelmente, além de felicitar a criatura com o que ela precisa para o seu crescimento, também trará reflexos acentuadamente benéficos para as realizações doutrinárias, graças a alegrias e comprometimento com as quais o trabalhador fará sua adesão aos deveres na escola da alma, honrando os princípios
cristãos espíritas com uma vida reta, plena de sobriedade e identidade, com a base social da fraternidade e da transformação para o bem, onde quer que esteja participando. Uma tarefinha para nós, né? Tarefinha para a gente. Eu lembro de uma fala de Emmanuel que ele fala assim, que para Jesus não há separação entre o templo e a oficina. E a gente muitas das vezes costuma fazer isso. No trabalho eu tenho que ser uma pessoa, no trânsito outra pessoa, em casa outra pessoa, no centro espírita, na igreja outra pessoa. E Jesus fala para nós que a gente precisa ser o mesmo em tudo, tirar essas personas, né? A gente tem tanta personagem, né, gente? Eu vou para a escola, eu sou uma figurinha, né? Assim, eu vou para o trabalho, eu sou outra figurinha. São personalidades. E o ideal é que a gente tenha uma só personalidade. Se eu gosto do bem, eu quero fazer o bem, eu tenho que fazer em todos os momentos. Porque senão porque eu fico fingindo. E aí é interessante, aí pergunta assim, quem é você? Aí você começa a tirar uma máscara, né? Tira uma máscara, tira uma, tira outra. Sei quem eu sou, não. Agora eu sei que naquele ambiente eu tenho que me comportar assim. Naquele ambiente eu tenho que me comportar assim. Tá bom, beleza. Isso é para sobrevivência. Mas a gente precisa se encontrar como pessoa. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença. Que Jesus abençoe. Que a gente seja afetuoso, fraterno, amoroso em todos os lugares que nós estivermos. Obrigado, Papai do Céu. Eu te amo. Que assim seja. Boa semana, gente. Obrigado.